O Rei Bico de Tordo. Era uma vez um rei que tinha uma filha muito linda, mas tão orgulhosa que não aceitava nenhum pretendente. A princesa colocava defeitos em todos os que desejavam se casar com ela e se divertia em ridicularizá-los. Cansado das atitudes da filha, o rei fez uma grande festa e convidou os pretendentes da princesa, que foram organizados em filas. Primeiro os reis, depois os duques, os príncipes, os condes e, por fim, os barões e outros nobres. A filha do rei passou pelas fileiras de pretendentes, colocando defeitos em cada um deles. Ora o rapaz era muito gordo, ora muito magro. Uns eram muito altos, outros muito baixos. A princesa sempre tinha alguma crítica para fazer. Ao ver um rei que tinha o queixo um pouquinho curvo, ela gritou: "E esse tem um queixo que parece um bico de tordo." Todos riram e passaram a chamar o rei pelo apelido de Bico de Tordo. Mas o pai da princesa, vendo como sua filha zombava dos pretendentes, resolveu que ela teria como marido o primeiro mendigo que batesse à porta do castelo. Na manhã seguinte, um pobre músico chegou à cidade e o rei o chamou para tocar no palácio. Quando terminou de tocar, o homem pediu um pouco de comida e o rei, então, resolveu casá-lo com sua filha. A princesa protestou, chorou, mas o rei não voltou atrás. Depois do casamento, o rei disse à princesa, sua filha: "Agora que está casada, deve ir embora com seu marido." Muito infeliz por ver que o pai não a queria no castelo, a pobre princesa teve que partir, seguindo o homem com quem havia se casado. Caminharam pela estrada até que, ao final do dia, chegaram a uma grande floresta. A princesa perguntou ao marido a quem pertencia aquela floresta. E ele respondeu: "Pertence ao rei Bico de Tordo. Se tivesse aceitado se casar com ele, esta floresta seria sua." A princesa suspirou. "Ah, como sou infeliz! Devia ter me casado com o rei Bico de Tordo." Algum tempo depois, chegaram a uma campina, e quando a princesa perguntou a quem pertencia aquela bela campina, o marido respondeu: "Pertence ao rei Bico de Tordo. Se tivesse aceitado se casar com ele, esta campina seria sua." A pobre princesa suspirou. "Ah, como sou infeliz! Devia ter me casado com o rei Bico de Tordo." Então, eles chegaram a uma grande cidade. Quando ela perguntou a quem pertencia aquela bela cidade, o marido respondeu: "Pertence ao rei Bico de Tordo. Se tivesse se casado com ele, esta cidade seria sua." A pobre princesa suspirou. "Ah, como sou infeliz! Devia ter me casado com o rei Bico de Tordo." O homem disse que estava se aborrecendo por ouvi-la dizer "a
toda hora que desejava ter se casado com outro marido, e a princesa parou de falar. Algum tempo depois, chegaram a uma velha casa, pequena e feia. A princesa levou um susto quando soube que era ali que iriam morar. E ainda mais assustada ficou quando perguntou pelos criados e seu marido respondeu: "Não temos criados. Acenda logo o fogo e ponha a água para ferver para fazer nossa sopa. Estou muito cansado." Como a filha do rei não sabia acender o fogo nem cozinhar, o marido a ajudou. Os dois jantaram e depois foram dormir. No dia seguinte, ele acordou bem cedo para trabalhar e disse à princesa que ela deveria cuidar da casa. Assim passaram os dias, até que a comida acabou. Então, o homem trouxe vime para que ela fizesse cestas. Mas logo a moça desistiu, pois os talos de vime machucavam suas mãos. O marido trouxe linho para a moça fiar, mas os fios machucaram suas mãos delicadas, fazendo o sangue escorrer. O marido, desanimado, disse que ela não conseguia mesmo fazer nada, mas talvez pudesse vender potes de cerâmica no mercado. A moça pensou que seria uma vergonha vender cerâmica no mercado. Tinha medo que algum conhecido do reino de seu pai zombasse dela. Mas a comida estava acabando e acabou aceitando o trabalho, para que não morressem de fome. Da primeira vez, tudo correu bem e ela vendeu todos os potes. Na segunda, porém, um homem passou entre os potes, galopando feito louco, e deixou toda a cerâmica em pedaços. A pobre princesa começou a chorar sem saber o que fazer. Ao voltar para casa, contou ao marido o que havia acontecido. E ele, contrariado, disse que a mulher havia errado ao colocar as cerâmicas na esquina do mercado. Depois, falou de um trabalho bem simples na cozinha do palácio do rei. Você começa amanhã e poderá trazer comida de graça para casa. Na cozinha do palácio, o trabalho mais sujo era feito pela princesa. Todos os dias, ela levava para casa os restos de comida da mesa do rei, em um potinho, no bolso do avental. Um dia, anunciaram que o rei ia se casar. A pobre mulher foi até a porta do salão para olhar a festa e se encantou com a beleza do lugar, iluminado por milhares de velas. Ao ver a riqueza daquela festa, a pobre moça lamentou o orgulho e a arrogância que a haviam levado a tamanha pobreza. De repente, o rei chegou ao salão, muito bem vestido, e ao ver a bela criada em pé na porta, convidou-a para dançar. Mas a pobre moça recuou ao ver que ele era o rei Bico de Tordo, o pretendente que ela havia humilhado. O rei insistiu e a levou para o salão, mas o pote que a moça levava no bolso, com os restos de comida do palácio, caiu de seu avental e tudo se espalhou pelo chão. Quando as pessoas viram aquilo, riram e zombaram da pobre moça, que, envergonhada, correu para a porta, louca para fugir dali. Ao chegar às escadas, porém, foi detida por um homem que a levou de volta ao salão. Era o rei Bico de Tordo, que lhe disse para não ter medo.
Sou o músico com quem você se casou. Fui eu que vivi com você naquela cabana. Também era eu, o cavaleiro que quebrou seus potes. Tudo o que fiz foi para que deixasse de ser orgulhosa e gostasse de mim. Agora vamos comemorar o nosso casamento. Então, as damas de companhia levaram a princesa e a vestiram com roupas belíssimas, dignas de sua nobreza. O rei, pai da princesa, chegou com toda a sua corte para desejar felicidade aos noivos. E naquele reino, ainda hoje, se fala na festa de casamento do rei Bico de Tordo.